Amados, estamos chegando então ao nosso 51º encontro. E nós vimos, no encontro passado, que Jesus estava se preparando para deixar o cenáculo rumo ao Getsêmani. Então Jesus usou uma metáfora, a metáfora da videira e seus ramos, para ensinar verdades, princípios preciosos do reino de Deus. Enquanto Deus estava preparando um povo para que gerasse uvas boas, esse povo estava gerando uvas bravas, com todo o zelo farisaico, com todo o temor, estavam gerando frutos que não agradavam a Deus. Eles acreditavam, sim, que estavam fazendo um favor a Deus, mandando matar o Nazareno, que se dizia o próprio Filho de Deus. Eles não conseguiam ver nas obras e nos ensinos de Jesus que ele é o Messias. Por isso, Jesus usa a metáfora e fala: eu sou a videira verdadeira. E ele continua: o meu pai é o agricultor e nós somos os ramos dessa videira. Os frutos esperados só podem ser produzidos por aqueles que estão verdadeiramente ligados à videira. Fora da videira você não produz o fruto que Deus espera. E agora, de repente, Jesus muda o discurso. Ele passa a tratar agora da obediência a Deus, do amor ao próximo e do relacionamento do cristão com o mundo. O Senhor faz revelações profundas aqui para os seus discípulos e mostra quais são as virtudes que são esperadas de um verdadeiro cristão. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, é importante destacar alguns detalhes. Por exemplo, João escreveu seu evangelho já no final do primeiro século. Quando ele escreveu, a igreja cristã já sofria duras perseguições. Todos os demais apóstolos já tinham morrido, já estavam mortos. João era o único vivo nesse momento. Muitos dos cristãos que no primeiro momento aceitaram a Jesus vieram a apostatar da fé, negaram a Cristo e voltaram às antigas práticas religiosas, mas isso em função do martírio que muitos cristãos estavam sofrendo. Paulo, por exemplo, nesse momento já havia sido decapitado. Quem se declarava cristão nesse momento era expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga naquele contexto significava exclusão social. Você não teria mais vida social. É como se você fosse marginalizado, você não teria mais acesso ao seu convívio, ao seu ciclo de amizade que você tinha antes. E o que é pior, além de não poder frequentar a sinagoga, muito menos ao templo. Você estava excluído das festas judaicas, de todas as práticas. Mas quem tratava assim um cristão, fazia isso acreditando que estava realmente fazendo a vontade de Deus. Mesmo após a morte e ressurreição de Jesus, os cristãos continuavam recebendo esse tratamento por parte dos judaizantes. Eles não aceitavam que Cristo era o Messias. Não encaixava essa matemática para eles. Então, eles não aceitavam Jesus, o Nazareno, como Messias. Eles continuavam não aceitando. E ainda tinha o problema dos romanos. Os romanos, daqui a pouco, vão se ensoberbecer ao ponto de se endeusarem. E aquele que não prestasse culto ao imperador sofria também duras penas. Então o cristão daquela época vivia no fio da navalha. Por um lado você tem todo o sistema judaizante te procurando, te caçando, porque você está sendo uma prática nociva ao judaizante, ao judaísmo. E ao mesmo tempo você tem os romanos também que te impõem que você preste cultos ao imperador. E o cristão vivia nesse momento, nessa situação. Mas naquele momento em especial de Jesus Cristo, voltando à função ali, ao momento de Jesus Cristo, ele conversando com seus discípulos, consolando seus discípulos, horas antes da traição. Enquanto o Senhor estava consolando os seus discípulos e preparando os seus discípulos para que eles iriam assistir e ver, os fariseus pensavam: estou fazendo desse impostor o que tem que ser feito, porque eu estou defendendo aqui a vontade de Deus. Ele é um impostor, ele está se dizendo ser o próprio Filho de Deus. Isso soava no ouvido deles como uma blasfêmia digna de pena de morte. Por zelo extremo, ou talvez por inveja, não sei, mas tramaram a morte de Jesus. Está lá,
está acontecendo a artimanha, Judas está lá com o sinédrio, com os fariseus, macumunando como seria o momento da traição, e Jesus está aqui confortando seus discípulos, já se declarou a videira verdadeira, já mostrou quem é que cuida da videira, já mostrou quais são as nossas funções nessa videira. Agora ele continua consolando e confortando seus discípulos, e agora falando como tem que ser o relacionamento do cristão com o seu Cristo, o relacionamento do cristão com o mundo. Agora sim, vamos ao texto. Capítulo 15 do Evangelho de João, verso 12. Começa assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Lembre-se, os discípulos ainda não entendiam que Jesus iria morrer. Eles acreditavam que Jesus sairia de Jerusalém, iria para algum lugar, iria se ausentar por um tempo. Antes de Jesus voltar, mandaria um consolador. Eles nem pensavam, nem imaginavam que Jesus ia ser crucificado. Não passava isso na cabeça deles. Eram umas informações que eles tinham, que podia fazer com que eles pensassem tudo, menos imaginar Jesus crucificado. Aí no versículo 14, o Senhor Jesus fala: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo o que precisamos saber sobre o reino de Deus, Jesus já nos ensinou. Existe muito mais, mas o que nós precisamos saber nesse momento sobre a realidade do reino de Deus, o Senhor Jesus nos declarou. O que precisamos saber está na palavra dele. Isso é o que importa para a nossa salvação. Um senhor não precisa detalhar para o seu servo o que ele pretende fazer. Simplesmente dá uma ordem e pronto. Já um amigo? Não. O amigo se revela ao seu próximo quais são os seus planos, quais são as suas intenções, os seus interesses. E Jesus nos chama de amigo, porque ele nos revelou os propósitos de Deus para nós. Nós sabemos exatamente o que Deus espera de cada um de nós. E também sabemos quais serão as nossas recompensas pela obediência ao Pai. Por isso ele nos chama de amigo. Por isso Jesus fala: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque o que vocês precisam saber está nas suas mãos, num livro chamado Bíblia, e nas funções do doce Espírito que está conosco. 16. O Senhor Jesus continua: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Detalhe: quando eu era criança, era costume aqui na minha região ir nas vendas e anotava a compra, né? Então eu chegava lá no Ducha, seu Humberto, Didi, anota para mim aí, papai mandou buscar pão, leite, e eles anotavam. Então quando eu pedi alguma coisa falando que meu pai mandou pedir, eles eram sábios, sabiam que realmente o que estava pedindo era coisa que meu pai pedia. Mas quando eu pedi alguma coisa para mim mesmo, moleque, criança, garoto, me dá uma barrinha de doce de leite, eles perguntavam: seu pai está sabendo disso? Seu pai sabe que você veio aqui comprar esse doce de leite? E eu ficava envergonhado, porque às vezes eu estava fazendo a coisa escondida. Não é diferente no reino de Deus. Quando chegamos ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, para pedir alguma coisa em favor do seu reino, em favor do nome precioso de Jesus, mas ele atende na hora. Mas quando eu vou até ele com egoísmo, sabe, com presunção, com arrogância, será que ele vai me responder? Igual o Ducha, Humberto, Didi, não me respondiam? Voltamos para o texto. 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí Jesus fala mais uma vez: o que importa é isso, meus irmãos, que vos ameis uns aos outros. Agora 18. Se o mundo vos odeia,
sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão as vossas. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Quem me odeia também a meu Pai. Se não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Se o Senhor Jesus tivesse feito as obras no meio dele, que só o Messias prometido poderia fazer, só o Messias poderia realizar as obras previstas pelos profetas do Antigo Testamento, e o Senhor Jesus realizou tais obras diante dos seus olhos, curando leprosos, fazendo coxos andar, restituindo vista a cegos de nascença, ressuscitando a mortos, ensinando as verdades do reino de Deus. O Senhor fez tudo isso diante dos olhos dele e eles não conseguiram entender. Então o Senhor fala: mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. E o tempo todo o Senhor Jesus falava: o que eu faço por intermédio daquele que me enviou. No 25, isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. É o Senhor Jesus falando, para que se cumprisse o que estava escrito na palavra. Odiaram-me sem motivo. O Senhor está fazendo referências aqui, por exemplo, ao Salmo 35, verso 9, onde o salmista fala: não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Inimigos gratuitos, eu não fiz nada para ter inimigos, só fiz o bem. Eles me odeiam. E colocam: não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Essa é a verdade declarada no Salmo 35. Não se alegre de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisque os olhos dos que sem causa me odeiam. Por que me odeiam? O que eu fiz para que me odiasse tanto? O Salmo 69, verso 4, também fala assim: são mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. Nós não conseguimos contar quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, então é inumerável a quantidade de pessoas que odeiam sem razão. Então ele fala: são mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. E continua: são poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Os que com falsos motivos são meus inimigos, escrito no Salmo 69. E acontece que daqui a pouco Jesus vai passar por um julgamento e vai ser julgado e condenado por falsos motivos, iguais a esse escrito no Salmo 69. Então o Senhor fala: por isso tenho que restituir o que não furtei. Versículo 26, capítulo 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, e que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito vem para testemunhar de Jesus, e tem mais: quando ele toma os apóstolos, eles vão tomar uma ousadia jamais vista e vão se esparramar por todos os rincões do mundo conhecido naquela época, proclamando as verdades do reino de Deus, fazendo com que os homens vejam a realidade que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo e que Jesus vai voltar. Aí termina assim o versículo 27. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. As palavras do Senhor Jesus nesse texto, escrito aqui por João, são bem claras, dispensam maiores comentários. Na sequência do Evangelho, nós vamos ver Jesus explicando a missão do Consolador, Jesus se despedindo dos seus apóstolos, Jesus fazendo a oração sacerdotal, e aqui nós temos o verdadeiro Santo dos Santos, onde o nosso sumo sacerdote intercede junto ao Pai por nós. E então nós entramos no Getsêmani e começa a paixão de Cristo.
Mas isso aqui vai ficar para os nossos próximos encontros. Fiquemos todos com Deus, guardados, protegidos e até a próxima, se Deus nos permitir.